Boa noite, segunda-feira, 4 de janeiro. Hoje nós vamos saber o que esperar da economia no ano que acaba de começar. Quem analisa as expectativas para 2016 é o economista Reinaldo Cafeu. Você vai ver também. Primeiro dia útil do ano, na prática, começa preguiçoso no comércio. Noroeste disputa a copinha de olho na classificação para a segunda fase. Quanto mais tempo de visibilidade no torneio, melhor. E você vai rever o trabalho feito no Centro de Educação de Jovens e Adultos em Bauru. Aos poucos, o bauruense volta à rotina. Apesar de o sábado ter sido o primeiro dia útil do ano, para a maioria das pessoas, 2016 começou mesmo, foi hoje. Pela manhã, o movimento no calçadão da Batista foi bem preguiçoso. Enquanto funcionários colocavam a faixa da promoção de janeiro, trabalhadoras do setor de limpeza percorriam o maior corredor comercial popular de Bauru, recolhendo lixo. As lojas começaram o dia quase que vazias. O vendedor de água de coco sentiu falta do movimento típico de fim de ano. Nas festas vendeu mais, né? Agora diminui, né? Volta ao normal, né? Como era antes. Já esse motorista diz estar pronto para voltar ao trabalho. A minha profissão vai começar tudo agora, né? Tá tudo parado, as cargas estão paradas, vai começar agora, né? A gente fica parado esperando. E na verdade que começa mesmo só depois do carnaval, né? Até o carnaval é tudo meio parado, né? Início do ano é tempo também de pagar as contas. É o que trouxe essa aposentada para o centro de Bauru nesta segunda-feira. Aqui eu venho pagar minhas contas aqui e também eu aproveito para pregar a palavra de Deus. Mas há quem tenha aproveitado a segundona para reencontrar os amigos, como esse aposentado. Para João Carlos, que já passou por muitos réveillons, 2015 foi um ano para esquecer. Eu estou achando muito nebuloso o ano de 2016. A situação brasileira é grave, a questão internacional também está muito conturbada, principalmente no Oriente Médio, e no Brasil a situação está muito difícil, principalmente a questão política e econômica. 2016 vai ser também um ano de eleições municipais. Ainda está longe, só em outubro, mas para muitos já é hora de pensar na importância de escolher bem os futuros vereadores e prefeito de Bauru. É o caso desse artista de rua. Eu penso que o cidadão, como um todo, né, devia pensar mais em ver as propagandas políticas para ver em quem realmente está votando. Observar o candidato, para ver se tem algum histórico passado, para ver quem você está colocando para administrar o seu município, né? Alexandro ganha vida assim, com o corpo totalmente imobilizado. Mas para ele, 2016 será um ano em que o país vai ter que se mexer. O cidadão brasileiro só reclama. O brasileiro foi acostumado a reclamar. Reclama. Eu espero que 2016, nós brasileiros, cidadãos brasileiros, comecem a se conscientizar pela situação que passaram em 2015, comece a mudar o pensamento para poder preparar um futuro melhor para o Brasil, né? Em questão de 2006 seja melhor. A semana começou com um tempo um pouco mais firme. Os detalhes no boletim do IPMET. Essa semana já começa com um tempo um pouco mais estável devido à atuação de uma massa de ar seco sobre o estado de São Paulo. Então, devem ocorrer períodos de chuvas de curta duração, não devem ser muito fortes, mais prováveis no período da tarde, mas o predomínio de sol deve ocorrer na maioria da parte do estado, todo o estado. As temperaturas devem ser mais altas e devem estar em elevação no decorrer dessa semana. O mês de janeiro é um mês caracterizado como chuvoso e o que a gente espera é que ocorra realmente muitas chuvas durante o mês de janeiro.
Chove de moderado a forte em pontos isolados nas regiões norte e no centro do estado. Para amanhã são previstas mais chuvas no período da tarde. Bauru deve ter chuva a qualquer momento, hoje ainda. Para esta terça, as chances são menores. Agora a umidade do ar é alta, de 72%. Os ventos sopram a apenas 5 km por hora. Hoje os termômetros variaram entre 21 e 30 graus. Amanhã ficam próximos disso. Mínima prevista de 20 e máxima de 31 graus. No próximo bloco, o economista Reinaldo Cafeu comenta o que devemos esperar da economia do Brasil neste ano. Voltamos num instante só. A economia já começou o ano nervosa, com a queda acentuada hoje da Bolsa de Valores chinesa. A desaceleração do país, que é um dos maiores importadores do mundo, é só mais um ingrediente deste ano que deve ser marcado pela inflação e por mais desemprego no país. Quem explica o que podemos esperar de 2016 é o economista Reinaldo Cafeu. 2015 foi um ano muito problemático para a economia brasileira, agravada pela crise política. E a perspectiva para 2016 é de que será um ano bastante difícil. O senhor concorda com isso ou acha que há uma luz no final do túnel? Não, não existe, porque o modelo atual é o mesmo modelo que foi mantido até agora. Quer dizer, é impossível imaginar que haja uma reação da economia se não houver uma mudança na condução econômica. E o que está sendo colocado é praticamente a mesma coisa que fez esse ano. Portanto, talvez pela primeira vez aí na história recente do Brasil, nós vamos ter 2 anos de recessão, ou seja, um momento em que a produção, a geração de riqueza no país será menor por 2 anos seguidos. Existe alguma possibilidade de um 2016 melhor economicamente falando? Teria que ter uma mudança de postura. Nós temos que levar em conta que, apesar do recesso agora, nós teremos 2 impeachments pela frente. Uma discussão do impeachment do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e também o processo de impedimento da presidente Dilma Rousseff. Quando isso voltar ao noticiário, é evidente que as questões econômicas ficarão em plano secundário. Além disso, há que manter alguns programas sociais. Além disso, com queda na produção, há uma queda de arrecadação. Ou seja, o esforço do governo vai ter que ser sobrenatural. E não há nada indicando esse caminho para 2016. Agora, teremos uma grande variável que pode ajudar para que esse cenário seja revertido mais rapidamente, que é o controle efetivo da inflação. E eu explico melhor por quê. Como a inflação de 2015 vai fechar acima de 10%, para mantê-la dentro de um patamar razoável, isso seria algo próximo a 6%, o governo vai fazer um grande esforço de segurar o consumo. Ou seja, deveremos ter rodadas de aumento da taxa de juros. Com juros maior, o consumidor se afasta, as empresas terão momentos mais difíceis para enfrentarem as vendas. Portanto, agrava a recessão. Se o governo efetivamente, durante 2016, começar a apurar índices de inflação cada vez menores, vai descontaminando inflações maiores e aí começa a ter o resgate da confiança interna. Com índices de inflação menores, é possível reduzir um pouco a taxa de juros. Reduzindo a taxa de juros, ajuda nessa retomada da confiança e pode abrir uma janela, talvez lá para o final do ano 2016. Ou seja, se tudo que está sendo conduzido da economia não vai bem, o controle efetivo da inflação pode fazer a diferença para uma retomada de crescimento mais rápido. Outra questão que tomou conta das discussões em 2015 foi a inflação chegando e passando dos 10%. Para 2016, a previsão é que a inflação continue nesse patamar? Então, esse vai ser o grande esforço. Cerca de 60% dos preços da nossa economia, de alguma maneira, segue uma indexação. Vou pegar o caso de um aluguel residencial, comercial. Todo ano tem um reajuste. As tarifas públicas ou de concessão são reajustados anualmente, energia, pedágio, etc. E alguns preços seguem mecanismos internacionais, quer dizer, atrelado ao dólar. O dólar acabou tendo uma valorização aqui internamente. Ou seja, em tese, seria assim, bem simploriamente falando, uma inflação de 10 em 2015 já joga uma inflação de quase 6 para 2016. Mas como
esta talvez seja a principal missão do governo para acalmar o mercado, ou seja, trazer a inflação para dentro do limite máximo da meta. A meta é de 4,5%, com uma tolerância até 6,5%. Então, qual vai ser o esforço do governo? E aí custe o que custar, na minha visão. Ele vai, se precisar, aumentar os juros, segurar ainda um período de recessão, ele fará isso. Então, é possível, com juros mais altos, com essa paradeira da economia, com o desemprego crescente, com as pessoas mais cautelosas, com juros atraindo investidores para aplicar dinheiro, que haja um movimento a partir da queda da demanda, de tal sorte que a inflação, a partir do ano que vem, comece a perder fôlego. E nós vamos eliminando índices de inflação passadas mais elevados, incorporando índices de inflação menores. E aí, no ano fechado, poderemos chegar a alguma coisa entre 6% e 6,5%, que será uma grande vitória. Ou seja, voltaria a flutuar no limite máximo da meta. Diante dessas perspectivas, como vai ser o cenário de 2016 para o trabalhador, para o funcionário público, para o aposentado, para as pessoas que vivem o dia a dia da economia? Nós temos que separar, e nós temos dentro do perfil da população economicamente ativa e aqueles que não estão mais na atividade, o aposentado e pensionista. Esse tem renda garantida, não teve atraso nenhum até agora, ele perde o poder aquisitivo porque a inflação é maior do que a reposição que ele tem da remuneração dele. Você tem os funcionários que operam no setor público. Esses também, salvo um atraso ou outro em alguma prefeitura, em algum estado, também tem uma renda garantida, sofrerão o efeito da inflação, porque eles não terão reajuste, mas continuam tendo renda. Quem é que vai ser e está sendo efetivamente afetado? É o trabalhador CLT, aquele de carteira registrada, aquele que depende do emprego formal do setor privado. Esse setor privado vem encolhendo. Nós temos aí números apontando para o encolhimento em certas organizações de 20% a 30%. Esse vai sofrer muito. Então ele vai ter o problema do desemprego dele, eventualmente de alguém da família. A informalidade vem crescendo. Quando eu não consigo um emprego formal, vou para a informalidade. Tem gente perdendo emprego na indústria, se precarizando, indo para empregos menores, com remuneração menor. Então, estas famílias, e todas as outras também, terão que fazer mais com menos. Vão ter que recolher um pouco, rever o seu padrão de vida, refazer as contas daquilo que é fundamental para a sua sustentação, priorizar os gastos fundamentais para uma família ter uma vida digna. Então, honrar a prestação da casa, ter muito criatividade na culinária, abrir mão de viagens de lazer, enfim, trabalhar dentro de um limite em que a renda permita, e se não tiver renda, buscar isso, nem que seja com bico, para poder suportar esse momento. Só não fazer compromissos financeiros de longa duração. Se for comprar um bem, juntar esse dinheiro, conversar muito com os entes da família, ter diálogo, mostrar a real situação para que todos possam ser solidários. Depois do intervalo, a gente fala da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Você vai ver que o Noroeste tem boas chances de se classificar para a segunda fase do torneio, que funciona como uma vitrine para novos craques. Voltamos já já. Voltamos e a gente fala agora de Noroeste. Jogar em casa a primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior fez bem ao time. Já são 15 vitórias em 31 jogos. E o bom retrospecto se manteve no último sábado, quando o Norusca fez a estreia no torneio. O Noroeste estreou com vitória na competição que é considerada a Copa do Mundo da categoria. O Alvirrubro enfrentou o time de Palmas do Tocantins. A edição 2016 da Copa São Paulo de Futebol Júnior registra o maior número de times. No total, 112 clubes participam da competição, o que prova que, além de ser uma vitrine para jogadores de 17 a 20 anos, a Copinha também pode ser uma oportunidade de negócio para os clubes. É a Copa do Mundo da categoria, né? E um investimento, né? Caso apareça um valor, aí, um jogador, o clube pode fazer no futuro aí um bom caixa, né? Com o jogador e também utilizar também na equipe profissional. É
Esta é a 20ª participação do Norusca na Copinha. Já o adversário deste sábado, o Palmas, joga pela 5ª vez na competição. Mesmo com pouca experiência no torneio, o presidente do time tem motivos de sobra para se sentir em casa em Bauru. Eu sou bauruense, eu mudei para Palmas em 2003, então retornar para a nossa cidade, representando o futebol tocantinense como presidente, para mim é uma alegria imensa. O nosso objetivo é poder representar bem nossa cidade, nosso estado, dentro das nossas condições, limitações. Não, a gente sabe que não somos favoritos à classificação, muito menos ao título, mas a intenção é fazer uma boa competição, fazer jogos equilibrados e, quem sabe, beliscar uma vaga aí para a próxima fase. A novidade dessa edição é que 2 times de cada grupo se classificam para a 2ª fase da Copinha. Por isso, a estratégia do Norusca é vencer o máximo de partidas já na primeira fase. Eu acho que o nome do Noroeste é muito forte, nós temos que usar isso como objetivo para influenciar no resultado. Mas o técnico também conta com o apoio da torcida. A torcida tem que vir apoiar, o Noroeste está aí, a garotada batalhou, sofreu nesses 30 dias de trabalho. Venha torcer para o Noroeste que a gente vai dar muita alegria a vocês. E o histórico da participação de Bauru nos Jogos da Copinha em casa comprovam. A torcida faz a diferença. Em 31 jogos disputados no estádio Alfredo de Castilho, o Alvirrubro venceu 15, empatou 8 e perdeu também 8. E dá para perceber a diferença que a torcida faz. Jogando de branco na primeira partida da rodada, os jogadores foram muito bem recebidos pelos bauruenses. A Copinha ainda oferece um atrativo a mais para vir para o Alfredo torcer pelo Norusca. Os jogos têm os portões abertos para a população. Com tanto sol, as arquibancadas cobertas foram as mais disputadas. Até quem não é de Bauru veio torcer para o time da cidade e, de quebra, ensinar ao filho o amor pelo futebol. Eu não sou bauruense, mas moro aqui há alguns anos, trazendo ele, que é bauruense, para ver o time da cidade, conhecer, ver se pega carinho, pega amor pelo time da cidade. Há também quem veio assistir à estreia do Noroeste na Copinha, sonhando em um dia ver o filho Cauã, de 11 anos, jogar profissionalmente. A vontade é essa, né? Vamos esperar para ver o que acontece, mas a vontade e a esperança é essa. Daqui 10 anos, o que vai acontecer? Espero que eu jogue também. Um dia você quer jogar aqui? Sim. E o Cauã não veio sozinho para o Alfredo de Castilho. Ele e os amigos, também apaixonados pelo futebol, não perdiam um lance do jogo. Ali da arquibancada, olhavam o imenso gramado do Alfredão, sonhando um dia poder fazer a torcida levantar. E agora à tarde, o Alvirrubro enfrentou a União Barbarense aqui no Alfredão. A partida terminou empatada em 1-1, resultado que mantém o time bauruense com boas chances de classificação para a próxima fase. E se você ainda não teve a chance de assistir ao Norusca na Copinha, tem mais jogo nesta quarta-feira, às 19h, quando a equipe enfrenta o Curitiba. E lembrando, a entrada é de graça. Ao longo deste mês de janeiro, o Nesp Notícias vai exibir as reportagens que tiveram mais destaque no ano passado. Nesta semana, vamos relembrar temas de educação. Hoje a gente vai rever o trabalho feito no Centro de Educação de Jovens e Adultos aqui em Bauru. A maioria dos alunos está na casa dos 60 anos de idade. São estudantes que nunca desistiram de aprender a ler e a escrever, como a dona Toninha. Lápis, caderno, apontador. Parece uma lista de material escolar de qualquer aluno, mas esse é o material de uma estudante um pouco diferente. Maria Antônia, que gosta de ser chamada de Toninha, frequenta o Centro Educativo de Jovens e Adultos do bairro Fortunato, na periferia de Bauru. Todos os dias, a dona de casa coloca o uniforme e se prepara para as aulas. Aos 62 anos, ela está aprendendo a ler e a escrever. Tive dificuldade, a emprego bons, porque sempre a minha vida era na roça. E me casei cedo e cuidei dos meus filhos, Agora eles casaram, está cada um no cantinho deles, agora é minha vez de estudar, conhecer gente diferente. No caminho para a escola, a Toninha chama a vizinha que também faz aulas no SEJA. A alfabetização fez muita diferença na vida das colegas que mal sabiam identificar o nome dos bairros nos ônibus. Agora, a Toninha mostra com orgulho que consegue decifrar de longe o letreiro do veículo que a leva para a escola. Santa Fé. Consegue chegar bem? Sim.
Essa é a dona Zilda, que apesar das dificuldades de locomoção, não mede esforços para frequentar a aula. Vale a pena todo esse esforço para voltar a estudar? Vale. Mesmo com dificuldade para descer do ônibus, para andar? As amigas ajudam. As amigas ajudam. Ajuda sim. Na escola, a dona Rosa escreve com carinho as letras que formam o nome dela. Aos 72 anos, a dona de casa conta que nunca teve oportunidade de estudar. Como casou cedo e desde pequena precisou trabalhar na lavoura, Rosa diz que volta a se sentir criança quando está em sala de aula. Vontade de pular, de brincar, né? E a professora puxa na orelha, briga como se tem que fazer com criança? De vez em quando, né? Porque a gente não pode conversar muito na sala de aula, né? Pelo menos, a gente tem que prestar atenção bem para a gente pegar bem o estudo, para amanhã a gente não se arrepender. Porque eu já me arrependi de não ter estudado em pequena, né? Quando eu era menor, né? A parte lúdica é um dos diferenciais na aprendizagem das turmas de educação de jovens e adultos, principalmente com os da terceira idade. A gente tem momentos aqui, não só de brincadeiras, de conversas, né? E elas gostam de serem ouvidas, cantam, dançam. E nós temos, assim, algumas atividades com uso de jogos, né? E elas voltam a ser crianças. Então, a sala de aula com adulto, principalmente da terceira idade, a gente não pode ser apenas lousa. A gente tem que usar, né, todos os outros tipos, né, de situações, principalmente usando o lúdico. Mas Nilva explica que não são esses os únicos diferenciais das turmas da terceira idade. A professora procura compreender a realidade de cada aluna para falar a mesma linguagem. Eu tenho que trabalhar todos os momentos de vida delas, né? Então, a princípio, quando elas chegam, eu procuro conversar o dia a dia delas, como que elas passaram de ontem para hoje, procuro ouvi-las, né? Permito que elas conversem entre si e eu participo junto. E se precisar de alguma orientação, alguma ajuda, a gente está aqui para isso também. E esse trabalho tem apresentado bons resultados. No ano passado, Bauru recebeu o selo do Ministério da Educação do município livre do analfabetismo. É um prêmio a mais para o SEJA, que no ano que vem completa 30 anos de existência em Bauru. Nós temos um grande desafio, porque a criança, quando ela começa com aquele gás. O adulto, principalmente a terceira idade, a gente precisa convencer eles a estar aqui. E as professoras fazem um trabalho, às vezes, de casa em casa, no convencimento para que eles venham para a escola. E a hora que eles chegam aqui, é dia a dia esse convencimento. Você precisa aprender, você precisa estudar, ainda é tempo de estudar. Os resultados não são só medidos em números, mas também quando as pessoas conseguem ultrapassar aos poucos as barreiras do analfabetismo. Para a dona Toninha e a dona Rosa, saber ler as palavras simples numa folha de papel representa uma grande conquista. Passeio, assado, caneta, régua, eucalipto, tomateiro, pomba. E para quem precisou interromper os estudos e agora quer voltar para a sala de aula, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo recebe inscrições de jovens e adultos que buscam o diploma da educação básica. As matrículas devem ser feitas agora, no mês de janeiro, nas escolas que oferecem as aulas de educação de jovens e adultos. É isso por hoje, a gente volta a se encontrar amanhã às 6h30 da noite, ao vivo. Tchau! Thank you.